Olá, boa noite. Com alegria que eu te convido mais uma vez para juntos iniciarmos a leitura do capítulo 9 da carta de Paulo aos Romanos. E eu quero fazer isso com todo o meu coração e com muito temor e tremor, porque é um capítulo difícil onde se adentra, Paulo vai adentrar dentro da questão da soberania de Deus, eleição, predestinação, essas características que vão permeando o mundo religioso e vão dividindo as pessoas entre calvinistas, arminianistas e por aí vai. Eu quero que você abra seu coração nesse instante, reúna sua família, abra sua Bíblia e vamos ler juntos essa palavra do Senhor com muito temor no coração. No final nós oraremos colocando nossas causas diante de Deus, nossos pedidos de oração. Então, por hora, divulgue, se inscreva para quem não fez ainda no nosso canal e vamos ler todo o Novo Testamento, versículo por versículo. Eu quero iniciar com vocês, vamos lá. Paulo diz assim, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Então o que ele vai dizer, está dizendo, eu estou dizendo é como inspiração, é o Espírito de Deus em mim. E a minha consciência sabe disso, do que eu vou falar aqui agora. Aí ele diz no verso 2, 2 pontos, ele fala no verso 2. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo, Paulo, desejaria ser anátema, maldito, separado de Cristo, divorciado de Cristo, rebelde, por amor de meus irmãos, meus compatriotas que são judeus segundo a carne, porque Paulo era um judeu da tribo de Benjamim. Porque Paulo queria que eles fossem tais quais Paulo era agora, crentes em Jesus. Que entendesse isso e que não ficasse rebeldes contra Deus, tropeçando em Jesus. Aí Paulo diz, eles são israelitas? Paulo diz, eles são israelitas, assim como eu. Pertence a eles a adoção, ou seja, Deus os chamou, não porque eles eram melhores, não porque Isaac era melhor que Ismael, não porque Jacó era melhor que Esaú, não, mas para que fique claro para toda a raça humana em todos os tempos, que Deus, quando chamou um povo para mostrar a glória dele ao mundo, Deus escolheu por vontade dele, não foi por mérito de nenhum, por carne, lei de nenhum. A eles pertence a adoção e também a glória, toda essa glória manifestada lá no Velho Testamento, as alianças, seja a de Abraão, seja a de Moisés, a legislação, todas as leis pertencem a ele, o culto, a forma de entregar, de chegar diante de Deus, de sacrificar os animais, os tipos de ofertas, o culto pertence a eles, nasce deles, e as promessas também feitas são por eles, deles são os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, todos. E também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém, amém. E o Cristo vem de onde? Jesus, quando encarna, ele vem da tribo de Judá. Ele vem da raiz de Jessé, que é o pai de Davi, carnalmente falando. Então por isso que Paulo sente muita dor no coração e angústia, porque Paulo preferia ficar fora para que eles estivessem dentro agora e não tivessem perseguindo Paulo e tentando a cada dia perseguir e destruir a igreja de Cristo, eles tropeçarem em Jesus. Aí Paulo diz assim no verso 6, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Grave isso aqui, nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos, mas, 2 pontos, em Isaac será chamada a sua descendência, isto é, verso 8, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, os filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendentes os filhos da promessa. Ou seja, israelita não é só quem carnalmente descende de Abraão, não. Pertence à tribo, não. Israelita é quem é filho da promessa.
é quem creu em Deus para além de lei, para além de promessa, é pela fé. Então o verdadeiro israelita sou eu, é você que agora crê em Jesus e anda nas pegadas de Abraão. Verso 9, porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei a Sara e terá um filho. Ou seja, não foi por vontade humana, Sara já tinha 90 anos, foi pela vontade de Deus, tá vendo? Não foi de lei. E não ela somente, mas também a Rebeca, ao conceber de um só, Isaac, nosso pai, ou seja, Isaac era um tipo de Cristo. Então é pela fé que tudo acontece, amados. E eu te convido para isso nesse instante. Verso 11. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Amei Jacó e me aborreci de Esaú. Ou seja, amados, quando Deus escolheu os judeus, observe, Deus fez isso antes que eles viessem à luz, para que não houvesse mérito, lei, porque um é moreno, o outro é branco, porque um é bonito, o outro é feio, porque um é rico, o outro é pobre, não, porque um guardou a não. Deus fez isso antes dos dois nascerem, e Deus disse: o mais novo é que eu vou escolher, o mais velho será servo do mais novo, para que de fato tudo seja pela fé. Então Deus escolheu assim, é soberania dele, é graça dele. Mas quando Deus escolhe Jacó, que é o mais novo, ele não desprezou Esaú, os edomitas, de quem descende. Assim como Deus faz a aliança através de Isaac, ele não desprezou os ismaelitas. Hoje os muçulmanos não, eles vão para o inferno, os de Isaac vão para o céu. Não, não foi isso. Deus não estabeleceu religião em Isaac, nem estabeleceu religião em Ismael. Isso é coisa dos humanos. Deus apenas quis que o nome dele chegasse a todas as famílias da terra por meio de Israel. Só isso e nada mais que isso. Amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Ou seja, mas Deus ficou com raiva, aborreceu? Não. O aborrecimento não é isso não, isso é linguagem humana. De forma que agora eu preciso entender isso e discernir que tudo é graça, tudo é favor de Deus. Que diremos, pois, então, irmãos? Há injustiça da parte de Deus? É lógico que não há. Deus quis assim. Deus amou tanto um quanto o outro, mas Deus quis que o nome dele chegasse a todos através de Israel. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, Faraó, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, verso 18, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Está vendo como é que é difícil você trabalhar? Se eu for trabalhar isso aqui na literalidade do texto, e olhando, fala assim: então Deus tem um passado, e Deus lá antes de todas falou assim: não, Faraó, você vai ser um instrumento do inferno, e eu vou te mandar para as trevas, e eu vou glorificar o meu nome através de ti. Então nesse caso, Faraó ajudou Deus. Não, amados. Faraó poderia ter todas as opções possíveis para mudar. Se ele tivesse libertado Israel logo na primeira vez, pronto, acabou a história seria redigida de uma outra forma. Mas ela está escrita anos depois justamente para isso, para mostrar a cada um de nós, a glória de Deus. Ou seja, Deus não tem passado. E cada vez que Faraó endurecia o coração, e ele endurecia porque quis endurecer, é ruim mesmo. Faraó, o Egito, maltratava e destruía muita gente. Eu quero dizer uma coisa para vocês: ali sim, cada vez que ele endurecia, Deus vinha e usava aquele endurecimento para mostrar a glória de Deus sobre os deuses do Egito, para mostrar que os deuses humanos não podem nada e não têm condições para nada. Pronto, eu glorifico a Deus porque Deus é, e tudo acontece em Deus agora. Então, amados, está tudo feito para que você possa fazer. Não culpe a Deus por nada. Deus é misericordioso, e se você se render agora, hoje mesmo, Ele vai te abençoar e vai te guardar. Então vamos lá, ó.
Verso 19, tu porém então me dirás. Paulo para você ver as perguntas, Paulo, como é que são perguntas que chocam a gente. De que se queixa Deus então? Pois quem jamais pôde resistir à vontade de Deus? Se Deus endurece o coração de quem quer, ou amolece o coração de quem quer, Deus está reclamando de quê? Deus não está reclamando de nada, quem está reclamando são os humanos. Aí Paulo vai e responde no verso 20, categoricamente, quem és tu, homem, para discutir isso com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez o oleiro Deus, por que me fizeste assim? Ou não tem o direito, ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Ó, amados, eu quero te dizer uma coisa de antemão. Quando você diz Deus é soberano, então creia, Deus é soberano. Uma coisa é certa, Ele pode fazer de mim e de você o que Ele quiser. Assim como Ele pegou Paulo e falou, Paulo, eu vou te mostrar, Paulo, o quanto importa sofrer pelo meu nome, e fez de Paulo o que fez. Mas tudo o que Paulo fez não foi porque Deus falou, vai lá e faz, não, Paulo. Paulo fez porque Paulo teve vontade de fazer. E Paulo fez. Então eu não tenho, nem você tem o direito de ficar agora discutindo, meu Deus, por que eu sou assim? Por que fulano enricou e eu não? Por que fulano nasceu com o olho azul e eu não? Por que meu irmão é mais bonito que eu, Deus? Por que fulano é mais inteligente que eu, Deus? Não faça uma pergunta dessa, não. Não faz isso, não. Não faz essa pergunta porque você é exatamente o que Deus planejou. Você é filho, é servo, você é massa, é barro. Deus te moldou, Deus te arquitetou, Deus te esculpiu. Então seja você diante de Deus, levante, faça o melhor. Não fica discutindo, não. Pegue a sua vida com tudo que tem e sirva na terra, sirva a Deus da melhor forma possível e para de discutir, é o que Paulo está dizendo. Paulo nunca ficou perguntando nada, não. Tanto é verdade que Deus usa de misericórdia, que Deus usou de misericórdia com Paulo. Paulo era um judeu, gente. Verso 22, né? Verso 22, que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira, se dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós a quem Deus chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? O que você vai dizer então? Aí eu pergunto de novo para você, alguém está se rebelando contra Deus do chão da terra? Ele que está se rebelando contra Deus, se levantando contra Deus, afrontando Deus, banindo Deus da história. Eu pergunto, esse cara que está fazendo isso, ele foi preparado lá num tempo distante, remoto, antes de qualquer coisa, para ser aquilo? Não, amados, ele que quer ser assim. No chão da terra, ele está sendo um vaso de ira. Nele vai se manifestar a justiça de Deus naquele grande dia. E quando eu falo naquele grande dia, é porque muitos desses homens malignos e perversos e rebeldes, presta atenção, passarão ilesos pela vida. Sim. Tem gente na terra querendo fazer raças especiais, povo especial, desprezando um em função de outro. Que o diga Hitler, querendo fazer uma raça pura ariana. Isso é perverso diante de Deus. E quando você se entrega a Jesus no chão da existência, se rende ao amor de Deus e passa a amar, a servir, a usar de verdade, de respeito, de honestidade, de amor, de benignidade, você é um vaso de misericórdia. Você está sendo preparado para que a glória de Deus se manifeste em você. É simples assim. Deus não tem um pré, não tem nenhum fatalismo aqui não. Você é livre, levante e decida. Se existe 10 maneiras de você tomar uma decisão, saiba, todas essas 10 maneiras já foram consideradas diante de Deus, de forma que a que você tomar, a decisão que você tomar, não surpreende Deus, que tudo acontece em Deus. Entenda isso, Deus não tem passado. É por isso que é escrito dessa forma, para que eu e você entenda, saiba disso. Verso 25, 24, é o 25. Agora, assim, verso 25, como também dizes em Oséias, chamarei povo meu ao que não era povo meu,
e amada a que não era amada, e no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Então nós, gentios, que não éramos povo de Deus, nós passamos a ser chamados povo de Deus. Entenderam agora? Nós que não éramos filhos de Deus, nós passamos a ser chamados filhos de Deus. Pronto, esse é o processo. E se o judeu hoje, que é um israelita de carnalmente falando, se ele se arrepender, pronto, a misericórdia está sendo usada sobre ele do mesmo jeito. Mas com relação a Israel, está escrito, dele Isaías diz, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, numerosa, o remanescente é que será salvo. Quem é o remanescente aqui? São aqueles que perseveram em fazer o bem, a esperar em Deus, e aguardar em Deus, e crer em Deus e se rende a Deus. E o verdadeiro Israel hoje, que é o remanescente, é aquele que no chão da história crer que Jesus é o Messias prometido. Verso 28, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. Grava, amado. O que está escrito, está escrito. E o que está dito, está dito. E o que está dito é: se arrependa, porque Deus vai julgar tudo. Ninguém vai passar ileso brincando como os humanos estão brincando, não. Verso 29, como Isaías já disse também, em outro lugar Isaías disse, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, um remanescente, gente que crê, que persevera, que anda na verdade, no amor, com essa consciência no Evangelho, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Sim, é simples assim. E a igreja de hoje está tropeçando em Jesus e seguindo os mesmos passos de Israel, se tornando presunçosa, legalista, moralista e adoecida. Verso 30, Paulo pergunta: que diremos, pois, amados? O que nós vamos dizer diante dessa situação? Simples, Paulo vai responder: que os gentios, nós, os não-judeus, que não buscávamos a justificação, que nem sabíamos de lei, de Deus, de nada, vieram a alcançá-la. Viemos a conhecer Deus através de Jesus e fomos justificados em Jesus. Todavia, não a da lei, mas aquela justificação que decorre da fé, porque nós cremos. Então nós estamos crendo em Deus e nos tornando justos, não por causa da lei, da carne, da presunção, não, por conta da fé em Cristo Jesus. E Israel na carne, território lá, na Palestina, no Oriente Médio, que buscava a lei da justiça na lei, que buscava na lei a forma de se salvar, de se justificar diante de Deus, não chegou a atingir essa lei, não chegou a cumpri-la, porque é impossível o homem cumprir toda a lei. Por que então, amados? Paulo pergunta. E por que aconteceu assim? Porque Israel não teve fé. O que eles buscavam não decorreu de fé, de um descanso em Deus. Decorreu da produção humana, da vaidade humana, da carne humana, de querer fazer por eles mesmos, ou seja, salvação meritória. E sim, como que das obras. Eles queriam se salvar pelas obras. Tropeçaram então na pedra de tropeço, que é quem? Jesus, como está escrito no verso 33. Eis que põe em Sião, lá no monte Sião, onde Jerusalém está erguida, uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. E aquele que nela crê, nessa pedra Jesus, a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra fundamental, a pedra de sustentação, que dá firmeza à edificação, a pedra na esquina, na esquina que é a pedra, que travava de um lado e do outro, e que segurava a casa. Aí, eis que põe em Sião essa pedra. E aquele que crê nessa pedra, nesse Jesus, não será confundido. Ser selado e guardado, meu amado. Mas aquele, como o judeu tropeçou, os judeus tropeçaram em Jesus, amado. Jesus passou deles. Jesus passou deles, porque eles não creram. Incredulidade no coração, presunção. Eles se tornaram jactantes, os presunçosos, e acharam que Deus nunca ia passar deles. Minha oração é para que o povo, o evangelho de hoje, as religiões cristãs de hoje, não se tornem assim presunçosos, legalistas, moralistas, tentando salvar-se por si mesmos, desprezando a cruz, o amor de Jesus, a graça e a fé. Vamos orar nesse instante e descansa seu coração. Tudo está feito para que você possa fazer.
Então não fica reclamando de Deus não. Levanta e toma as melhores decisões possíveis conforme Jesus e você vai ver como que sua vida vai crescer e vai explodir em vida, em amor, em graça. Você vai falar assim, bem que Mazinho falou. E por que eu falei? Porque está escrito, eu não sou melhor que ninguém, eu só estou apenas lendo com você. Vamos orar nesse instante? Aquiete seu coração e busque o Senhor. Deus, obrigado por esse encontro de oração. Por cada irmão e irmã que está conosco agora lendo essa palavra. Obrigado por esse capítulo 9 de Romanos. Difícil sim, Pai, porque nós que estamos no tempo e no espaço, que temos um passado, um presente e temos, ó Deus, perspectiva de futuro. Sim, Pai, nós achamos que o Senhor, num passado distante, ó Deus, predestinou uns para o céu e outros para o inferno. Mas eu sei que não é assim, porque o Deus que é soberano é gracioso. O Deus que é gracioso é também soberano. E eu sei que o Senhor nos amou com amor eterno. E a vontade do Senhor é que hoje, nesse instante, todos nós, Pai, nos levantemos segundo o Evangelho. Descansados no que Cristo fez por nós na cruz. Cheios do Teu Espírito Santo, inclinamos, Pai, ao Senhor para te servir. Perdoa-nos. Cura os que estão machucados. Ó Deus, tira toda a dureza do nosso coração. Os que ainda resistem em te servir, tem misericórdia, Pai, quebranta os nossos corações, amoleça e tira, Pai, toda a dureza do nosso coração, sim. Cura as famílias, enche nossas casas com Teu amor. Ó Deus, enche nossas casas com cura nesse instante. Nossos familiares cura, os que estão feridos e machucados, levanta. Levanta aqueles que estão passando pelo vale da sombra da morte. Tem misericórdia. Daqueles que estão com a alma no pó, nas cinzas. Aqueles que não estão tendo forças para abrir os olhos, para colocar, Pai, ó Deus, o rosto, ó Deus, diante do sol e ver a luz do Senhor. Tem misericórdia. Levanta-nos e fortalece-nos nesses dias. E derrama sobre nós o Teu amor. E levanta a nossa geração, Pai, como uma geração frutífera. Uma geração de gente que ama o Senhor e que evangeliza e que serve no coração do próximo. É assim que nós oramos gratos por tudo, Pai, por tudo. Obrigado pelo milagre. E eu quero nesse instante repreender, Pai, toda ação maligna do inimigo, ó Deus, tirando o ânimo do Teu povo, tentando afastar-nos da leitura da Tua palavra, tentando tirar-nos do caminho do amor do Evangelho. É assim que eu repreendo toda ação maligna contra as nossas casas e as nossas vidas. E te agradeço pela libertação, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.